começar falando do São Paulo, então, ontem. Ontem não, né? Domingo conquistou a Copa do Brasil, primeira vez conquistando esse título, empatou com o Flamengo em 1-1 no Morumbi, e aí rendeu uma grande festa para a torcida, que inclusive fez festa a temporada inteira, sensacional essa festa mesmo. Só que a pergunta que fica é com relação ao futuro do clube. Desde 2019, só o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro ganharam os principais títulos do país nessa era em que o Palmeiras e o Flamengo dominaram. Mas com esse título da Copa do Brasil, o São Paulo entra nessa lista. Tá num outro patamar? Começa com você, Mar. Não, eu acho que para a próxima temporada é meio que o copia e cola, da gente falar de Flamengo e de Palmeiras como os principais candidatos. Eu acho que foi muito legal o que o São Paulo conseguiu fazer na temporada. Eu já achava que o São Paulo tinha alguma organização com o Rogério e acho que o clube entrou numa maré mais de paz com o Dorival. Então, acho que eu saio do campo e vou para o clube. Agora, eu não tenho muita garantia de que essa coisa vai prosseguir. Até porque, né, Domi, o São Paulo não esconde de ninguém que tem alguns problemas financeiros. São Paulo talvez tenha que vender jogadores. A gente não sabe o que vai acontecer com o Lucas, se vai ficar, se não vai ficar. Tem um tempo pela frente. Não é por grandeza do clube. O clube é imenso, o clube é gigante. É pelo momento histórico administrativo do clube. Isso me faz observar o São Paulo. Mas hoje, para mim, quem é candidato a tudo na próxima temporada ainda são os outros dois, Palmeiras e Flamengo. E sempre vai ter alguém por perto tentando alguma coisa a mais. O São Paulo é da turma do alguém por perto tentando alguma coisa a mais. E aí, Marrinha, concorda com o seu semi-xará? Concordo, Domi. Eu acho que tem, para você, o Casares antes da final, né, falou que o São Paulo tinha voltado a ser protagonista, né? Eu discordo dessa afirmação mesmo, ele estando na final, o título sendo completamente justo, isso não está em discussão, mas são necessários para você de fato se transformar em protagonista algumas mudanças estruturais, que é essa questão financeira que o São Paulo não resolveu. Ele vai precisar vender jogador, e tem aí 3 jogadores que são essenciais para o time, que são o Beraldo, o Pablo Maia e o Nestor, aí talvez tenha menos valor de mercado, apesar de ter sido decisivo nas finais, e talvez tenha que vender aí para dar uma equilibrada, apesar da premiação da Copa do Brasil. Enfim, eu acho que vai ter um time forte para o ano que vem, para disputar mata-matas, mas eu acho difícil que ele se torne, por exemplo, no Brasileiro, um candidato que esteja ali na frente, fazendo uma campanha regular, como aliás não foi esse ano, né? O São Paulo está em 13º, 14º, agora não lembro exatamente a posição da tabela. Então, eu acho que ainda vai demorar um tempo e são necessárias essas mudanças estruturais para que o São Paulo se consolide como um protagonista. Não adianta ter um ano bom, bem trabalhado pelo Dorival Júnior, para uma competição de mata-mata com um time correto para você consolidar essa recuperação. Isso pode ser um primeiro passo. Precisaria de outras coisas para ter esse salto aí do São Paulo, enfim, disputar junto com Flamengo e Palmeiras constantemente, né? Eu acho que isso é que faz diferença. Muito bom, e a gente falou muito do Dorival nessa conquista, né? Principalmente porque era uma conquista contra o ex-clube, do jeito que foi, que dentro de campo o São Paulo teve outros protagonistas, como o Rafinha, que já até tatuou a taça da Copa do Brasil. Ah lá, a fotinho dele, todo feliz. Agora, ele também compôs uma música muito boa, não sei se vocês ouviram, eu curti. A gente tem um vídeo aqui para mostrar para vocês. A Copa do Brasil chegou de vez, calma. O brasileiro já ganhamos 6. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. A Copa do Brasil chegou de vez. E o brasileiro já ganhamos 6. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. A Copa do Brasil chegou de vez. No brasileiro já ganhamos 6. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. Eu amo que ele começa a cantar e ele fala, calma, gente. Né? Calma que eu tenho um plano. Música é uma música de arquibancada do Flamengo, né? Ele fez uma adaptação de uma música de arquibancada do Flamengo, que não deixa de ser uma ironia, é curioso, né? Mas é uma música que a torcida do Flamengo canta com os títulos, esses títulos aí também, ele fez uma adaptação. Mas é muito legal que o Rafinha tem esse engajamento com os clubes que ele participa, né? Que ele joga, né? Ele não simplesmente chega ali, põe a camisa, ganha salário e acabou.
Ele efetivamente se engaja com os clubes. Isso é muito legal. Agora, daqui a pouco ele vai ficar sem corpo para fazer tatuagem, né? Porque pela quantidade, pelos títulos que ele tem ganho, se não encerrar a carreira logo, daqui a pouco não vai lá, não tem mais espaço, né? Muito bom. Mas Agora Dom, eu acho que esse ponto que o Rodrigo falou é muito legal. Porque, vamos lá, né, gente? Um jogador da idade do Rafinha, depois de tanto tempo que ele volta para o Brasil, qual é o padrão? O que a gente vê normalmente? Os caras vão, jogam um tempo e daqui a pouco eles falam em aposentadoria. O Rafinha volta para o Brasil e não cansa de conquistar título. E não cansa de tentar uma identificação com o torcedor que ele está representando. Então, acho que tem um ponto muito legal também, assim, até para servir como exemplo para muita gente. Ele escreve uma página diferente. Eu sei que não é só ele, vários outros fizeram isso. A gente está vendo o Hulk, por exemplo, que é um jogador mais ou menos da mesma faixa etária e tal, mas não deixa de ser um exemplo legal de gente que está aqui não só para pegar um dinheiro final para aposentadoria, né? E ele chegou um pouco criticado, né, Rodrigo? Quando ele saiu do Grêmio rebaixado e tal, acho que, de certa forma, ele respondeu às críticas, né? Ele vem fazendo uma temporada importante, né, no São Paulo. Foi bem, inclusive, principalmente no primeiro jogo, né? Tinha uma carne de pescoço ali, tendo que marcar o Bruno Henrique. Foi ajudado um pouquinho pela escalação equivocada do São Paulo, que botou o Bruno Henrique mais para trás, mas ele foi muito bem. E eu acho que tem peso para um time como o São Paulo, que vinha de muita fila, você ter um jogador de peso com muita taça. Ele transmite ali um negócio de, olha, gente, experiência, de que entrar numa final dá uma tranquilizada. Eu acho que ele tem esse peso, toda essa circunstância do Rafinha, além dele estar jogando bem. Não é uma coisa, não é que ele estava simplesmente ali como um símbolo. Ele jogou boas partidas. Muito bom. Eu tô na dúvida agora se essa música não é usada por outras torcidas, essa música que o Rafinha cantou. Porque eu não vou cantar aqui porque vocês não merecem antes das 10 da manhã me escutarem cantando. Mas eu perguntava do You Wanna Dance, era essa, né? Esse é o refrão. Sim. Alguém tá falando aqui, ó, Daniel Peçanha, que tá sempre com a gente, muito obrigada. Whisky a Gogô, do grupo Roupa Nova, muito bom. Tem outras torcidas que usam essa música, né? Se alguém estiver ouvindo aqui no chat e quiser mandar pra gente, agradeço. Enquanto isso, queria perguntar para vocês qual o maior personagem dessa conquista do São Paulo. O Rodrigo Nestor, obviamente, teve uma participação gigante, né? Deu assistência no primeiro jogo e fez um golaço no segundo jogo. Ele foi bastante criticado também recentemente e ele desabafou numa entrevista para o UOL ainda no gramado, né? Falando sobre essas críticas, desse momento difícil e essa volta por cima. Será que a gente pode eleger ele, Marra, como grande personagem? Acho que como parte técnica e tática dos dois jogos, sim. Acho que tem um outro personagem muito grande do São Paulo, que foi o Rafael, que, bom, a gente sabe o que é ser goleiro de São Paulo, né? É muito pesado desde a saída do Rogério, os outros todos sofrem. O Rafael me parece que o tempo inteiro conviveu bem com isso. Em uma entrevista recente para a gente aqui na ESPN, no Bola da Vez, a gente perguntou para ele o porquê da camisa 23, que é o número da camisa que ele usa. E a resposta dele foi uma resposta que eu achei muito boa. 23 porque 2023 vai ser meu ano. E a história do Rafael, uma história de sempre ser bom goleiro. Ele sempre foi elogiado quando entrava, mas aí está a questão, né? Quando entrava. Ele foi reserva durante muito tempo do Fábio, aí ele vai para o Atlético e é reserva. Ele começa como titular, chega o Sampaoli, ele vai para o banco. Então acho que tem um símbolo muito grande de não é sepultar a imagem do Rogério, eu acho que é colocar a imagem do Rogério no lugar que ela tem que ficar mesmo. Em vez de ficar assombrando os outros goleiros, o São Paulo tem que ser venerado pelo São Paulino, pronto, acabou. O Rogério tem que ser venerado pelo São Paulino, pronto, acabou. Não tem que assombrar os outros goleiros. E o Rafael, acho que ele assumiu a bronca e teve uma participação muito importante, né, gente? Aquela última bola do Ayrton Lucas, eu não vi a quantidade de gente que estava na frente do Rafael, e ele consegue fazer uma defesa, e até a imagem mostra ali ele suspirando no momento, né? Eu acho que ele sabe o peso, e ele, para mim, além do Nestor, um outro personagem muito grande. Perceba, eu nem falei do Lucas, nem falei mas para mim são esses dois. Perfeito, essa última cena é muito emocionante mesmo, né? E aí, Rodrigo, para você, quem é o maior personagem dessa conquista? Eu acho que, considerando os dois jogos, o Nestor. E essa história dele ter sido, enfim, muito atacado, né, pela torcida em determinado momento, que é uma coisa da torcida do São Paulo, talvez por conta da impaciência, por conta de título, mas já aconteceu com outros jogadores, até o Casemiro, que hoje é
titular da seleção indiscutível, já foi um jogador que foi muito criticado pela torcida do São Paulo. Agora, então eu acho que ele é o personagem talvez dos dois jogos, mas eu concordo com o Marra que a história do Rafael é muito legal, e uma coisa que ele já falou que o Rafael tinha poucas chances e casa com um clube que acabava que tinha rodava demais o goleiro, ninguém parava ali por causa da história do Rogério. Ele pode pensar, por exemplo, que hoje o melhor goleiro brasileiro da temporada, que é o Lucas Perry, não conseguiu parar no São Paulo. Então não é que faltaram bons goleiros para o São Paulo durante esse período, é porque não conseguia parar ninguém ali, era muita pressão, qualquer erro que tinha, o goleiro não se fixava, e o Rafael conseguiu ter essa... eu acho até que as duas primeiras defesas dele no jogo, ali na bola do Pedro e do Gerson, são mais importantes do que a do Ayrton, embora ele tenha dito, salvo engano, que a do Ayrton ele achou mais difícil. Porque foram no início do jogo, teria tido um impacto psicológico muito grande para o São Paulo se tivesse saído o gol naquele momento, e os dois jogadores estavam cara a cara e ele soube sair e fechar o ângulo ali. Então, no último jogo, eu achei ele o melhor em campo. Muito bom. A gente podia colocar, né, uma enquete: qual que é a profissão mais instável do Brasil? Você ser goleiro de São Paulo ou treinador do Flamengo, né? Mas agora talvez essa não seja mais válida, né, essa enquete. Agora recebemos um superchat aqui, muito obrigada, da Carolina Santos. Ela diz o seguinte: olá, Marra. Se eu fosse o Casares e manteria o Dorival, venderia 3 jogadores, administraria o brasileiro e focaria nas Copas, porque a cada fase é uma grana a mais. E aí, você concorda com a Carolina? Não, eu acho que esse é mais ou menos um caminho, assim, apostar em Copa. É óbvio que as Copas... Gente, tem um dia que se o atacante não faz gol, se o goleiro falha lá atrás, você vai ter que fazer um segundo jogo alucinante e já com o peso de uma responsabilidade fora do comum. As Copas, elas são roletas russas, né? O Campeonato Brasileiro de Regularidade, 38 rodadas, ele exige um elenco maior. Mas eu acho que esse é um caminho natural, vai vender alguns jogadores mesmo. Mas o problema não termina aí, é a reposição desses jogadores, é a permanência ou não do Lucas. Óbvio que tem que ficar com o Dorival, não tenho a menor dúvida disso, e acho que esse é um ponto importante. Enfim, ao Dorival vai ser oferecida uma oportunidade de pré-temporada, né? Porque ele estava chegando e resolvendo problemas. Resolveu problemas na temporada passada com o Flamengo, resolveu problemas na atual temporada. Eu acho que ele vai merecer agora desenhar uma pré-temporada, desenhar um planejamento para a temporada. E aí, sim, a tendência é que a coisa seja melhor, porque eu não acredito que ele seja apenas o cara pontual. A carreira dele não mostra isso. Até voltando um pouco mais no tempo, ele fez no Ceará, né? E no Ceará ele conseguiu fazer o time jogar bem durante muito tempo, com uma campanha inédita também de invencibilidade na Copa Sul-Americana, e daí foi para o Flamengo. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, Domi, vender. Mas vender precisa repor. O elenco não é um elenco grande. O São Paulo já sofreu na temporada passada, quando teve que fazer opção, e jogando em 3 competições acabou não levando nenhuma. Na atual, não está jogando em 3 competições. O Campeonato Brasileiro está deixado de lado há algum tempo. E o elenco continua curto. Acho que vai precisar pensar muito nessa reposição. Perfeito. E ainda tem esse Campeonato Brasileiro, né, Rodrigo, para resolver. Só 3 pontos separam o São Paulo da zona do rebaixamento. Mas eu acho que com esse ânimo do título, as coisas tendem a ficar mais tranquilas, né? Tá há bastante tempo sem ganhar no Brasileiro, né? Chegou à final, essas coisas do futebol brasileiro que são meio engraçadas, né? O time tá na final da Copa do Brasil, é campeão, mas tá capengando ali tinha perdido Fortaleza em casa, enfim. Vai ter que se recuperar. Não acredito que o São Paulo vá brigar contra o rebaixamento. Acho que deve dar uma escapadinha mais para frente. Como já tem vaga na Libertadores, o campeonato vai ficar meio morto quando der essa escapadinha. Mas tem que dar essa escapadinha logo, né? Tem que dar uma saída logo ali para poder... Porque o Vasco ontem saiu da zona de rebaixamento e ele deixou ali um bololô atrás do São Paulo. E antes era o Corinthians, como o Corinthians ganhou o último jogo, e o Corinthians saiu um pouco desse bolo ali. Tem que sair rápido e aí vai administrar o final da temporada. Muito bom, temos uma novidade agora essa temporada aqui no canal UOL. Você vê de vez em quando aparecendo um QR Code aí na sua tela. É para você ler com seu celular e participar do grupo de WhatsApp dos clubes agora aqui no UOL. Muito legal, você fica atualizado 24 horas por dia com as notícias do seu clube do coração.